Olá a todos. Eu, Diego de Paula, juntamente com Giovanni Misolon, com Iago Brito e com William dos Santos Júnior, estaremos apresentando o seminário sobre o manejo fitossanitário na cultura do milho. O artigo que eu escolhi para apresentar é intitulado como Desempenho Agronômico de Híbridos de Milho em função da aplicação foliar de fungicidas. Esse experimento ocorreu na cidade de Selvíria, no Mato Grosso do Sul, um local que tem uma altitude de 335 metros, uma precipitação média anual de 1.330 milímetros, a temperatura média anual de 25 graus Celsius e a umidade relativa do ar de 66%. Podemos observar que é um lugar baixo, que chove bem, tem uma temperatura razoável, mas, no entanto, tem uma umidade relativa do ar elevada, ou seja, são boas condições para o desenvolvimento de doenças fúngicas. O experimento foi conduzido em DBC, num esquema fatorial 6x3, o 6 se refere a 6 híbridos de milho e o 3 aos tratamentos, que foi constituído de 2 fungicidas diferentes e uma testemunha na qual não foi aplicado nenhum fungicida. O experimento teve 4 repetições. Os híbridos de milho avaliados foram um híbrido da Agroceres, um híbrido da Brevant e 4 híbridos da Coditec, todos eles híbridos precoces. Os 2 fungicidas utilizados no experimento foi o Opera da BASF e o Priori Extra da Syngenta. O Opera é constituído de piraclostrobina e epoxiconazol, já o Priori Extra é axostrobina e ciproconazol, ou seja, ambos uma estrobirulina combinada com triazol. Aí, juntamente com esses 2 fungicidas, houve também a testemunha, para a qual não foi aplicado nenhum produto, para que assim fosse possível comparar se houve efeito da aplicação de fungicida ou não. A aplicação do produto se deu 40 dias após a emergência, quando a cultura encontrava-se no pré-pendoamento. As parcelas foram constituídas de 8 linhas, de 5 metros cada uma, espaçados em 0,85 metros. Foi utilizado no experimento, considerou-se apenas as 2 linhas centrais, excluindo-se as 3 linhas de cada lado. As doenças avaliadas no experimento foram estas: a ferrugem polissora, a ferrugem tropical, a eumintosporiose, que é a doença que se parece com diplódia, a qual não foi avaliada nesse experimento, que de certo a diplódia lá no Mato Grosso do Sul não tem a mesma importância que tem aqui em Guarapuava, e também foi avaliado a mancha branca. A escala diagramática utilizada foi a Agroceres, aquela escala Agroceres adaptada, a qual é muito utilizada aqui na universidade, e a avaliação das doenças ocorreu quando o milho encontrava-se no estágio R5, que é de grão farináceo duro. Os resultados obtidos foram submetidos ao TST-F da análise de variância. Os efeitos de híbridos e fungicidas foram comparados pelo teste de Tuque, a 5% de probabilidade, e os dados foram submetidos ao CISVAR. Essa é a primeira tabela dos resultados, que traz informações sobre a altura da planta, a altura de inserção da espiga, o número de fileiras de grão e o número de grãos por fileira. Podemos observar que para a altura de plantas houve diferença estatística entre os híbridos utilizados, em que podemos observar que o híbrido CD351 teve a maior altura de plantas, mas no entanto ele não diferiu do híbrido CD327. A altura da inserção da espiga e o número de fileiras de grão também variou bastante entre os diferentes híbridos. No entanto, o número de grãos por fileira não variou tanto assim. Aqui podemos observar que o híbrido CD351 teve a maior
teve o maior número de grãos por fileira, diferindo de todos os demais híbridos. Já quando olhamos ali para o tratamento fungicida, não houve grande diferença, ou seja, a aplicação de fungicida não interferiu nessas características observadas aqui: altura de planta, altura de inserção de espiga, número de fileiras de grão e número de grãos por fileiras. Essa tabela aqui é melhor que a outra, traz uns bons dados, em que IDF faz referência à incidência de doenças foliares, traz informações também sobre a massa de 100 grãos e a produtividade dos híbridos. A massa de 100 grãos variou bastante também, tá uma sopa de letrinha aqui, mas o híbrido que teve a maior massa de 100 grãos foi o CD321, que não diferiu do híbrido BG7049 e CD327. E podemos observar ali que também houve bastante diferença entre os híbridos. Assim como na produtividade também houve bastante diferença, em que o CD321 teve a maior produtividade, não variando do CD351 nem do AG88. Olhando ali para o tratamento fungicida, podemos observar que houve diferença entre os dois fungicidas utilizados e a testemunho, que leva a ter que para a incidência de doenças foliares, a aplicação de fungicida teve resultado, pois diferiu da testemunha, mas, no entanto, esses fungicidas não responderam, não teve uma resposta referente à produtividade, em que a testemunha não variou, comparando-se quando foi utilizado os fungicidas. Podemos observar ali que para o teste EF, os híbridos não houve diferença significativa para a incidência de doenças, mas houve diferença significativa para a produtividade. Já o teste EF para os fungicidas, houve diferença para a incidência de doenças, mas não teve resultados significativos para a produtividade. Voltando a repetir, então, que leva a crer que a aplicação de fungicida não fez aumentar a produtividade. Como conclusão desse trabalho, temos que a aplicação foliar dos fungicidas piraclostrobina, epoxiconazol e axostrobina, juntamente com a ciproconazol no pré-pendoamento do milho, reduziu a incidência de doenças. Mas, apesar de ter reduzido a incidência de doenças, não foi suficiente para propiciar um incremento de produtividade na cultura. Então, vou falar sobre o artigo Controle Químico de Doenças Foliares no Rendimento de Grãos da Cultura do Milho. O experimento foi conduzido na região oeste de Santa Catarina, no município de Xanxerê, com uma altitude de 822 metros, com a classificação do clima segundo Köppen no CFA, onde apresenta verões com chuvas acima da média e um clima subtropical. A safra 2010-2011, que foi plantado cultivo, e uma área de plantio direto consolidado. O período foi de fevereiro a junho de 2011, segunda safra, onde o estabelecimento ocorreu no dia 2 de fevereiro e foi utilizado o híbrido AG9010 Univer, que é um híbrido simples. O espaçamento que foi conduzido do experimento foi de 80 centímetros, com uma população de 64 mil sementes por hectare. Também foi feito o delineamento experimental, onde foi utilizado blocos inteiramente casualizados com arranjo em parcelas subdivididas, contendo 18 tratamentos e 3 repetições. Cada experimento foi conduzido constituída de 5 fileiras de 5 metros, com 20 metros quadrados. Também foi realizada a avaliação das doenças com a utilização de escalas de notas visuais, onde foi observada as mancha branca,
mancha de Thurston e cercas curáceas. Essas notas foram dadas de 0 a 100 em questão de severidade. Então, o objetivo desse trabalho foi avaliar a eficiência de fungicidas aplicados em diferentes épocas e número de aplicação no controle de doenças foliares na cultura do milho segunda safra e o efeito em rendimento de grão. Variáveis analisadas também foram a análise foliar, que foi a quantificação da área foliar em R1 e R4, onde R1 está o grão ainda leitoso e R4 o grão se encontra farináceo. Também foi feita a avaliação da produtividade, onde foi feita a colheita das 3 fileiras centrais de cada tratamento, deixando as 2 laterais como bordadura. Essas amostras colhidas foram ajustadas na umidade de 13% para fazer a pesagem, para fazer o rendimento. Após o rendimento, foi feita também a coleta aleatoriamente para fazer a massa de 1.000 grãos de cada tratamento. Também foi fornecido dados climáticos da região, onde, como pode-se observar, que a média no decorrer dos meses foi a temperatura média de 19,1. A precipitação acumulada foi de 946 no período de condução do experimento e tendo uma umidade relativa de 79%, como pode-se observar. Agora vou falar sobre a severidade, onde cometeu a mancha branca, a mancha de Thurston e a cercosporose em R1 e R4. Também vou falar sobre os fungicidas e o comportamento de cada doença conforme a aplicação dos fungicidas. Onde foi utilizados, os fungicidas utilizados foram o tebuconazol, a piraclostrobina, azoxystrobina, hipoxiconazol mais piraclostrobina e ciproconazol mais azoxystrobina, onde foram aplicados segundo a recomendação dos fabricantes. Como pode ver em R1 ali, a severidade ela apresentou melhores resultados em questão de controle, foi no tratamento com hipoxiconazol mais piraclostrobina e também com a piraclostrobina. Já em R4, os que apresentaram melhor eficiência foi a piraclostrobina e a ciproconazol mais azoxystrobina. Também foi feita diferentes épocas de aplicação, onde foi feita em V8, onde tem as folhas, no mínimo 8 folhas estendidas, em VT, onde já está começando o pendoamento, e a outra aplicação foi feita em 2 aplicações, foi V8 e VT. Em R1, como pode observar na tabela, não teve muita diferença das aplicações. Já em R4, quando utilizado 2 aplicações, teve um controle um pouco melhor, mas nada que seja uma melhor eficiência, assim. Em relação à massa de 1.000 grãos, você pode observar que a aplicação em V8, o tratamento que teve melhor rendimento de massa foi a piraclostrobina e o hipoxiconazol mais piraclostrobina. Em VT, também de novo a piraclostrobina, só que agora foi o ciproconazol mais azoxystrobina que tiveram melhor rendimento. E em V8
E quando aplicado em V8 e VT, as que tiveram melhor rendimento de massa de 1000 gramas foi entre a piraprostobina e o ciproconazol. Como pode observar ali, os 3 primeiros fungicidas eles tiveram uma melhor eficiência para estar fazendo uma maior produtividade de massa comparado com os outros 2 fungicidas e a testemunha. Também, rendimento de grãos. Aqui, como pode observar, nos tratamentos aqui, a piraprostobina em todos os tratamentos se mostrou bem eficiente na produtividade, tendo uma maior produtividade em todos os tratamentos. Também em V8, no caso V8 ali, os que se destacaram foi os 3 primeiros, tiveram uma maior eficiência no controle da doença, refletindo em produtividade. Em VT também, os 3 primeiros tiveram uma maior eficiência, consequentemente uma maior produtividade. E em V8 e VT se destacaram foram os 2 primeiros, que foi a piraprostobina e ciproconazol mais azoxystrobina, que tiveram uma maior eficiência. Só que não tiveram um resultado muito grande em relação aos outros fungicidas, a não ser na testemunha, que é onde não foi aplicado nada e teve uma produtividade bem abaixo. Então, a conclusão desse trabalho foi que os fungicidas à base de piraprostobina e o epoxiconazol mais azoxystrobina eles tiveram um controle eficiente em doenças de mancha branca e mancha de túrcico e cercosporiose, onde ocorreu a redução de até 42% de perdas no rendimento. Só que não houve uma evidência consistente para melhor resultado em relação ao rendimento de grãos fazendo 2 aplicações de fungicida. Então, não se evidenciou-se por que aplicar 2 vezes, sendo que em uma aplicação se consegue fazer um bom resultado. E sem falar nas outras males que podem estar cometendo a cultura quando você vai fazer a aplicação já em empendoamento, que pode danificar a cultura se não for feita a aplicação aérea. E era isso. Aqui está a referência onde eu tirei esse trabalho. Olá, o trabalho ao qual eu escolhi para apresentar tem como título Influência da época de semeadura na severidade de doenças foliares e na produtividade do milho safrinha. O objetivo do trabalho é verificar a influência da época de semeadura na severidade de doenças foliares do milho safrinha na região norte do estado do Paraná em 2 safras consecutivas, 2015 e 2016. E métodos. O local onde aconteceu o experimento foi no norte do estado do Paraná, em 5 municípios. Município de Abatiá, Andira, Bandeirantes, Tacá e Santa Mariana. Na safra de 2015, foram utilizados 21 campos experimentais, nas quais desses 10 foram com a semeadura realizada até 10 de março e 11 com a semeadura após 10 de março. A safra de 2016 foi utilizado 13 campos experimentais, as 7 a semeadura até 10 de março e 6 a semeadura após 10 de março. Nesses campos experimentais, foi demarcado 4 unidades experimentais, subdivididos, as quais foram compostas por 10 linhas de milho com 6 metros de comprimento.
essas unidades experimentais. As variáveis as quais foram avaliadas foi a severidade de doenças foliares e a produtividade. Essas variáveis foram avaliadas enquanto a cultura estava no estágio R5, ao qual corresponde que é estágio fenológico de grão duro, né? As avaliações duraram em torno de 10 dias. Das doenças, foram amostradas 5 plantas na linha central de cada unidade experimental, as quais as folhas que foram analisadas foram a primeira folha superior e posterior da espiga, e as escalas diagramáticas utilizadas para a ferrugem foi desenvolvida por Peterson, da cercosporiose e eumetosclerose proposta por Lazarotto, e a mancha branca proposta por Malage. Na produtividade, a colheita foi feita manual, né? Das 3 linhas da unidade experimental a 4 metros dessas unidades experimentais. Após a colheita, né, de bulhar, os grãos foram pesados e determinado a umidade. Corrigidos os valores para que cada parcela ficasse com 13% de umidade. Um pouco sobre os resultados e discussões. Aqui podemos analisar, né, a severidade na safrinha de 2015, na qual podemos observar que a maior severidade na primeira época, no caso antes de 10 de março, para a ferrugem e a mancha branca. A cercosporiose se comportou de maneira semelhante para as duas épocas, de 10 de março e depois de 10 de março. A eumentosporiose apareceu somente na segunda época, 10 de março. Falando um pouco sobre a produtividade, né, na safrinha também de 2015, de acordo com Shigoa, o zoneamento agrícola da presente região, né, é aconselhável o cultivo até 10 de março. Após isso, fica fora do que proposto por ele, né, fora do zoneamento agrícola da região. Podemos observar que antes de 10 de março, respeitando o zoneamento agrícola, teve uma maior produtividade, em torno de 9,5 toneladas por hectare. Após 10 de março, 7,5 toneladas por hectare. Então, podemos observar, né, que em consequências, redução de produtividade com o cultivo fora do zoneamento agrícola. Falando um pouquinho sobre a safrinha de 2016, também o mesmo esquema de gráficos, né? Podemos observar que a mancha branca foi equivalente nas duas épocas, né? Aqui e aqui foi semelhante. E a cercospora apareceu apenas na primeira época, não foi constatada na segunda época. E a eumentosporiose somente na segunda época. Também observamos que não teve presença de ferrugem em 2016. O que a gente pode concluir com isso, né? Que as condições ambientais influenciam na presença das doenças, né? Na presença ou na ausência ou na severidade, são muito dependentes, né? Podemos também, em comparação com a safrinha de 2015, né, que a cercospora, aqui na safrinha de 2015, podemos observar que a cercospora apareceu nas duas épocas, né, antes de 10 de março e depois de 10 de março, na safrinha de 2015. Já em 2016, apenas da época. A mancha branca nas duas épocas de 2016, enquanto em 2015 somente na primeira época apareceu, né, com maior severidade. Na figura 4 aqui, falando um pouco sobre a produtividade, também tem a mesma tendência que 2015, né, que de maior produtividade quando se plantado de acordo com o zoneamento agrícola, né, na qual antes de 10 de março teve uma produtividade de 5,8 toneladas
e após 10 de março, uma produtividade de 4,8 toneladas por hectare. Conclusão. A cercóspora, mancha branca e eumintosporiose foram as principais doenças foliares observadas nos 2 anos consecutivos na região norte do estado do Paraná. A semeadura realizada até 10/3 apresenta maior severidade de ferrugem e mancha branca, enquanto a eumintosporiose foi mais acentuada em semeaduras após 10/3. A cercóspora, à época, não demonstrou ter efetiva influência, né? E os maiores índices de produtividade foram alcançados quando a semeadura é realizada precocemente. No caso, respeitando essa zoneamento agrícola antes do 10/3. Aqui algumas referências. Muito obrigado. Olá, meu nome é Iago e eu vou estar dando continuidade no nosso trabalho, trazendo mais um artigo de fungicidas na cultura do milho. Então, o título do meu trabalho é a Eficiência de fungicidas para o controle de mancha branca no milho. E o que sabemos é que a mancha branca é uma das principais doenças foliares na cultura do milho no Brasil e ela acaba ocorrendo em todas as regiões produtoras da cultura no Brasil. O patógeno causador dessa doença é o Phaeospora maides, e o que se sabe é que cerca de 10 a 20% de severidade dessa doença acaba levando a cerca de 40% uma perda de 40% da taxa fotossintética, e que acaba gerando cerca de 60% de produtividade a menos no decorrer da cultura. Então, no trabalho foram feitos 4 ensaios durante as safras de 2009, 2010 e 2010 e 2011 na Embrapa Milho e Sorgo, na cidade de Sete Lagoas, em Minas Gerais. O trabalho foi feito com delineamento de blocos ao acaso, com 3 repetições, 4 linhas de 5 metros com espaçamento de 0,8 metros entre linhas e densidade média de 5 plantas por metro. 1 metro entre as laterais e as extremidades de cada parcela para evitar a contaminação externa. Foi feita uma adubação de plantio de 350 kg por hectare da formulação 8,20,8,16 mais zinco, no caso NPK. E aos 30 e 45 dias após a emergência foi feita outra adubação de cobertura, que foi 150 kg por hectare de ureia. Então, no primeiro ensaio, eles utilizaram uma cultivar suscetível, que é a DAS 657, a qual teve 4 tratamentos: tebuconazol mais carbidazim, o segundo tebuconazol mais carbidazim em outra concentração, azoxstrobina e ciproconazol e testemunha. Os tratamentos com uma aplicação, essa aplicação foi feita no estágio V8, que é quando ocorre 8 folhas expandidas na cultura, e nos tratamentos com 2 aplicações foi feita uma aplicação no V8 e a outra na VT, que é o estágio de pré-pendoamento. No segundo ensaio, eles utilizaram a cultivar suscetível 30P70, onde foram feitos 7 tratamentos diferentes: piraclostrobina, epoxiconazol mais piraclostrobina, azoxstrobina mais ciproconazol, casogamicina e tiofanato metílico, e por último a testemunha. As aplicações foram feitas sempre no pré-pendoamento. No terceiro ensaio, então, eles de novo utilizaram a cultivar suscetível 30P70 e novamente mais 8 tratamentos: azoxstrobina mais ciproconazol, oxitetraciclina, cloreto de benzalcônio, tiofanato metílico, tebuconazol, casogamicina e por último a testemunha. E novamente as aplicações todas no pré-pendoamento.
No quarto e último ensaio, foram utilizados a cultivar Ataque, que é uma cultivar moderadamente resistente à mancha branca, a Tractor, que é outra cultivar moderadamente resistente à doença, e a 30P70, que é a suscetível. E foram utilizados então dois tratamentos, que é hipoxiconazol mais piraclostrobina e azoxastrobina mais ciproconazol. As avaliações as avaliações do ensaio 1 e 3 foram feitas aos 120 dias depois a emergência, e as avaliações dos ensaios 2 e 4 foram feitas a partir do aparecimento dos primeiros sintomas. E foram feitas 4 avaliações com intervalos de 10 dias entre elas. E a escala utilizada para dar nota foi a de Pinto e Fernandes, de 1995, onde varia de 0 a 5, onde 0 é a ausência de sintomas, 1 é lesões esparsas, 2 é lesões de 50% das folhas com 25% de severidade, 3 é lesões de 75% das folhas com 50% de severidade, 4 lesões em 100% das folhas com 75% de severidade e 5 100% de severidade e seca precoce das plantas. Resultados de discussão. Então, as plantas suscetíveis sem aplicação acabaram aparecendo uma elevada severidade da doença, tendo notas próximas ou superiores a 4, que é praticamente quase o máximo possível. No ensaio 1, apenas a azoxastrobina e o ciproconazol diferiram estatisticamente da testemunha, as demais não diferiram. A azoxastrobina foi o ingrediente ativo que apresentou maior eficiência, enquanto triazóis, mesmo com carbidazina, não apresentaram a mesma eficiência. Então aqui nesse gráfico podemos observar isso, onde os dois As foram apenas nos primeiros 2 tratamentos, azoxastrobina e ciproconazol, e enquanto os outros demais receberam um B no teste Scott-Knott. No ensaio 2, então, a azoxastrobina pura teve o mesmo resultado que a azoxastrobina com mais ciproconazol, e os demais fungicidas e antibióticos isolados tiveram eficiência intermediária. Então, no gráfico podemos observar isso, onde a azoxastrobina e a azoxastrobina combinado com o ciproconazol receberam a letra A do teste, enquanto o restante recebeu B, e a casogamicina recebeu C e a testemunha recebeu D, podendo observar então a eficiência maior da azoxastrobina pura e em conjunto com o ciproconazol. No ensaio 3, não teve diferença entre strobilurinas isoladas ou quando misturado com triazóis. Então podemos observar no gráfico quando a piraclostrobina, seja ela pura ou combinada com epoxiconazol, teve o mesmo resultado, e assim como a azoxastrobina e a azoxastrobina com ciproconazol também tiveram esse mesmo resultado, apenas tendo pior resultado a casogamicina, a testemunha e o tiofenato metílico. No ensaio 4, então, a ACPD da 30P70, como esperado, foi superior ao Ataque e a Tractor, que são cultivares moderadamente resistentes, então esse resultado já era esperado. E o que observamos é que o hipoxiconazol mais a piraclostrobina e a azoxastrobina mais ciproconazol foram eficientes em reduzir a severidade da doença, porém não apresentaram diferenças entre si. Então aqui nessa tabela a gente consegue ver valores da área abaixo da curva do progresso, da mancha branca do milho nos cultivares Ataque, Tractor e 30P70, submetidos aos tratamentos que eu acabei de falar. Então podemos ver que a ACPD da Ataque e da Tractor foi em torno de 40, vamos recebendo a nota A do teste, e a do 30P70 recebeu a nota B com a ACPD de 180. Podemos observar isso também
nos fungicidas, onde epoxiconazol, piraclostrobina e azoxastrobina e proconazol, como anteriormente falado, receberam a nota A, mostrando sua eficiência, e a testemunha recebeu a nota B do teste, com a ACPD de 170. E o número de aplicações, uma aplicação recebeu A e 2 aplicações recebeu A, então não diferindo estatisticamente entre eles. Como conclusão, o autor do trabalho fala que estrobilurinas apresentam uma maior eficiência no controle da mancha branca, e triazóis, benzimidazóis e cloreto de benzalcônio e os antibióticos oxitetraciclina e casogamicina apresentam baixa e intermediária eficiência. Aqui mais algumas referências. E é isso. Muito obrigado pela atenção.